Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês aqui é o professor Vitor Mascarini. Estou de volta neste quadro super especial chamado Modo História. Bom, galera, para quem sabe e para quem não sabe, tá chegando agora, o Modo História é o nosso quadro voltado para o mundo dos games, desde algumas análises, reviews, listas, histórias de personagens e afins, tá? Então, antes de apresentar quem estará aqui comigo, só quero pedir que vocês curtem, comentem e compartilhem este conteúdo lá no YouTube. Também curte, comenta, participa das nossas interações no Instagram, aqui por esse áudio também no Spotify ou sua plataforma de streaming favorita. E antes de começar e falar o nosso tema, galera, eu quero chamar ele, o monstro, Sensei de mil nomes, seja bem-vindo hoje, professor Babuíno. Caralho. Caralho, babuíno é foda. Porra. Fala, pesquisadores. E aí, como é que vocês estão? Estão todos bem? Mano, vocês sabem como é que é, né? Eu tô bem. Rapaziada, então a gente vai trazer aí uma listinha. Rapaziada, assim, já adiantando, né, que eu sei que o nosso professor Mascarini está ansioso para passar essa informação, porém, como ele me chamou de babuíno, eu vou ter que dar esse spoiler. Rapaziada, ó, o episódio de hoje é o nosso top 10. Top 10 jogos de PlayStation 1. E a gente vai fazer do 1. Vai fazer do 2, do 3 do 4 e do 5. E quem sabe quando a gente terminar já não tenha saído, enfim, o... 6. Não, GTA 6. Pô, Você se enganou. GTA 6. Bom, galera, como o nosso querido professor Babuíno, gente, para quem não entendeu ainda a pegada, como ele é o homem de mil nomes, para cada episódio eu vou trazer um nome novo para o professor Victor Tâmbalo, tá bom? Gente, o tema de hoje é o top 10 jogos, nossos jogos preferidos do PlayStation 1. Lembrando, gente, que todo o top 10, a não ser que a gente deixa bem descrito a fonte que a gente pegou, tudo é sobre a nossa opinião, nosso gosto, nosso sentimento, nosso envolvimento com o tema, tá? Então é o top 10 jogos de Play 1 para nós. E aí vai funcionar igual no Prime Sensei, onde a gente fez aquele... A gente fez algumas listas também, onde o professor Babuíno fala um nome, eu falo com outro nome. Se um de nós citar o que o outro falaria, a gente inibe essa opção. Então, na hora aqui, a gente tem que tirar um plano B da cabeça, tá? Mas isso que é legal, porque a gente vem sem pauta, a gente vem preparado para falar. Então, antes da gente começar, vou pedir só para o nosso DJ levantar a vinheta um pouquinho, que a gente começa em alguns segundos. Vamos lá, estamos preparados. Professor Babuíno, você quer começar ou eu começo? O Babu começa. E o Babu já vai começar pesado. O Babu, ele vai começar... O Teacher Babu vai começar pesadão. 10º lugar. Gran Turismo. Rapaziada, Gran Turismo foi um jogo que é muito nostálgico pra mim. Gran Turismo ele tem até hoje, eu acredito que muitos já jogaram, é uma série que continua até os tempos atuais no Play 5, só que começou no Play 1, rapaziada, por incrível que pareça, Gran Turismo, a gente tem as suas primeiras aparições no Play 1,
Foi um jogo que eu joguei por muito e por muito e por muito tempo. Desejo retornar, só que como nós sabemos, Gran Turismo é uma série da Sony e eu não tenho PlayStation, hoje eu tenho um computador gamer. E aí eu queria tentar baixar pro meu computador gamer o novo Gran Turismo, não consegui. Entendeu, professor Mascarini? Mascarado. Ó, mascarado. Zorro mascarado. Mas, 10º lugar aí, Gran Turismo, joguinho de corrida, rapaziada. Modo história desse jogo é fenomenal. Você começa desde as primeiras corridas, com aquele carro bem fraquinho. Vai ganhando dinheiro, vai arrumando dinheiro, vai correndo corridas que tem um valor aquisitivo muito maior. E você vai comprando carros melhores e, por fim, as últimas corridas, para quem não sabe, 24 horas de Le Mans é sempre as últimas corridas do Gran Turismo. Para quem acompanha jogo de corrida, para quem já acompanha também o mundo das corridas, a gente sabe que 24 horas de Le Mans realmente são 24 horas. E aí, bom, eu vou deixar esse spoiler para quando a gente for trazer o top 10 do Play 2, beleza? Vamos lá, Mascarini. Bom demais, professor Babuíno. Só comentar aqui o Gran Turismo também, gente, fez muita parte da minha infância. Joguei muito com meu pai. Vou falar o nome de um veículo aqui para quem estiver ouvindo aí. Não sei vocês se jogaram, se algum familiar jogou. Pergunta aí se era bom jogar com um carro chamado Escudo. Beleza? Então, essa é a minha deixa. Galera, vou falar aqui o nosso 9º lugar, mas no meu caso seria o meu 5º, tá? Gente, lembrando que nesse top 10 não existe, não é um top 10 de melhores, tá? É um top 10 só de nomes elencados. Vou começar com um jogo muito top, que eu joguei bastante, e que ele foi um precursor aí do... não vou dizer do mundo aberto, porque ele é até um jogo de telas, né, de mundos, de algumas fases um pouco mais extensas, mas estou falando dele, Digimon World, do Play 1, um jogo fantástico, um jogo na qual a gente começa com se eu não me engano, tá, galera? A gente começa com o Agumon, se não é o Agumon, é a Digievolução anterior dele. E existe uma narrativa por trás do jogo, a gente tem que treinar o nosso Digimon, a gente leva, ele tem que alimentar, ele tem as necessidades dele, e a gente tem uma gama de evoluções, de digievoluções, né? Porque evoluções é do Pokémon, para o nosso Pokémon, nosso Digimon, perdão. E o mais legal disso tudo era que quando você chegava, enfim, com uma digievolução que você gostava, você tinha que tentar manter ela, ou para ela de evoluir para uma outra versão mais forte, ou para acontecer aquilo que a gente mais detestava, que era virar aquele Pokémon que simulava um cocô. Isso mesmo, tem um Digimon que simula um cocô, e era terrível quando isso acontecia, porque tudo aquilo que você tinha jogado cairia por terra, porque você errou, né? Porque você fez alguma coisa errada. No caso aí, o nome dele é Iskumon. Bom, galera, esse é meu top 5, né? Então, estamos na 9ª posição. E agora eu vou passar aqui para o nosso glorioso professor Babuíno, vulgo Babuz... vulgo Babu... O caçador de frutas. Babu, vai lá. Rapaziada, 8º lugar. Bom, esse jogo, eu posso dizer que, de fato, ele mudou a minha vida, tá? Porque graças a esse jogo eu comecei, e não foi só eu que começou, tá? Graças a esse jogo, virou uma febre no Brasil e no mundo andar de skate. E eu estou falando de Tony Hawk. Tony Hawk, para quem jogou no começo dos anos 2000, existia, já vou dando um spoiler para quem for jogar, ou quem tem Play 1, quem tem Play 2, quem tem Play 3, enfim, quem já jogou Tony Hawk, existia um cara que era simplesmente o Pelé do skate, chamado Rodney Mullen. Esse cara, ele simplesmente andava
Ele andava no skate até plantando bananeira. Ele fazia manobras até de ponta cabeça. Ele fazia manobras até em lugares que é impossível de imaginar. Uma recomendação minha, rapaziada. Pesquisem e eu vou deixar na descrição do vídeo. Rodney Moonley. Pesquisem no YouTube e assistam os vídeos desse cara. Se possível, vocês vão ter a noção do que foi esse cara. E graças a ele, e graças ao nosso glorioso e um dos maiores skatistas de todos os tempos, Tony Hawk, criou-se essa obra de arte. Esse jogo é um fenômeno mundial, foi um fenômeno mundial, tá, rapaziada? Esse jogo aí foi um precursor aí da cultura de rua, do skate de rua, do skate street, tá? E eu recomendo com todas as minhas forças vocês jogarem, fazerem manobras nesse jogo, é muito da hora. Eu acredito que até hoje é um jogo muito legal, muito divertido, beleza? Minha 8ª posição, então, Tony Hawk. Tamo junto. Boa, um breve comentário, galera. Tony Hawk foi muito presente na nossa infância. Coincidentemente, estamos recebendo neste mês o lançamento de Tony Hawk 3 e 4, que é um remake aí do Tony Hawk Pro Skater 3 e Pro Skater 4, que eu já acompanhei alguns reviews de alguns criadores de conteúdo, está épico. Para finalizar meu comentário, citar o nome de alguns skatistas aqui famosíssimos. A gente tinha o Bam Margera, que ele participava também do J-Cass. Tínhamos o Steve Caballero e o monstro brasileiro Bob Burnquist, Muito bem. que chegou no Tony Hawk. E assim, gente, todos eles, a grande maioria, competia em altíssimo nível. A gente acompanhava nos X Games. O Tony Hawk é o maior skatista de todos os tempos. Não existe outra pessoa para comparação. Claro, existem skatistas que eram bons de uma coisa e outra. E o mais legal também no jogo, gente, era a possibilidade de a gente utilizar código e fechar o jogo em um certo nível que a gente liberava outros personagens, por exemplo, o Homem-Aranha, Wolverine, ou mesmo a mecânica de tirar a gravidade, poder fazer manobras assim em um período muito longo no céu. Enfim, então, Tony Hawk, a franquia Tony Hawk do Play 1, a gente tem Pro Skater 1 e 2, tá aí na nossa 8ª posição. E lembrando que, rapaziada, na estreia do jogo, o campeão mundial de Pro Skater na época foi o brasileiro Bob Burnquist, com o recorde histórico, né, de pontuação. Se eu não me engano, rapaziada, agora me foge o valor, mas o recorde mundial até hoje é do Bob Burnquist, de skate. O recorde de pontuação mundial é dele. Bom, galera, agora eu vou falar o meu 4º jogo da minha lista. A gente tá falando aqui agora já falamos 3 jogos, vamos para o 4º no geral. E eu vou vir com um jogo que é famoso até nos dias de hoje. Este personagem se tornou símbolo, talvez, por um longo período da Sony, né? Assim como o Mario se tornou da Nintendo, como o Sonic se tornou da Sega, este personagem virou um grande expoente da Sony por um bom tempo. Claro, a Sony hoje, quando a gente pensa em PlayStation, nós temos aí o Kratos, temos a Ellie, o Joel, o Nathan Drake do Uncharted, mas eu estou falando nada mais nada menos do que Crash Bandicoot. E aí eu estou citando pode ser o primeiro ou o segundo, mas o Crash é um jogo de plataforma monstruoso, muito divertido, difícil, com fases assim inesquecíveis. E, né, o remaster deles para a nova geração ficou muito legal, ficou perfeito, gráficos excelentes. Mas quem jogou na época sabe o quanto era legal jogar este jogo de Play 1. Então Crash Bandicoot aí é a minha citação. Já falamos um total aí de 4 jogos do nosso top 10, esse é o meu segundo, que eu passo agora para o professor Babuíno, o seu próximo jogo. Babu, chega. Rapaziada, 6ª colocação, eu vou ficar com Need for Speed Porsche Unleashed. Rapaziada, esse jogo, eu joguei. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Em 2002,
E isso era muito raro na época, o professor Mascarini pode até confirmar. Em 2002 foi quando os computadores chegaram no Brasil, assim. Óbvio que chegou antes, no final da década de 90. Só que chegou na casa das pessoas mesmo no começo dos anos 2000, tá? Em 2002 minha mãe investiu uma grana. Minha mãe sempre foi professora, então a gente teve uma vida assim confortável. Durante toda a minha vida sempre tive uma vida confortável. Inclusive eu agradeço a minha mãe por tudo que ela faz por mim, tudo que ela fez por mim até hoje. Eu sou muito grato à minha mãe por isso. E em 2002 minha mãe comprou um computador. E esse computador ele vinha com um jogo em CD original gratuito, tá? E era um jogo que também era de Play 1, ou seja, rodava no PlayStation 1 e também rodava no computador. E eu tinha o Play 1, só que eu também jogava o mesmo jogo no computador, tá? Que é o Need for Speed Porsche Unleashed. Rapaziada, um jogo extremamente difícil, tá? Eu não consegui fechar, só pra vocês terem uma noção de tão difícil que era esse jogo. Tão difícil que era esse jogo. Eu não consegui fechar na época e foi um dos melhores jogos que eu já joguei de Play 1 em toda a minha vida. É um jogo onde você só tem simplesmente todos os carros até 2002 da Porsche. Todos. Professor Mascarini, imagine só você jogar um jogo onde você tem todos os carros da empresa Porsche. É demais, esse jogo foi espetacular, fenômeno total. Bom, eu não tenho... Confesso que eu não joguei este jogo. Porém, fica uma indicação aí pra gente jogar. Eu vou chegar na minha posição agora, o nosso quinto jogo, com um jogo que eu mudei aqui. E agora a gente vai para o nosso quinto lugar. Não, na verdade, nós vamos para o quinto jogo, né? É verdade. Nós já falamos aí... Não. Não é que... Fala de novo, começa de novo. Sim. Não, chama de novo. Eu vou cortar essa parte toda. Como assim? Fala, professor Vitor, agora fala tu novo. Rapaziada, agora, terminando aqui a explicação sobre o Porsche Unleashed, foi um jogo espetacular, mas, enfim, vou chamar agora o nosso... Rapaziada, só pra deixar bem claro, não é um top 10 do 10 ao primeiro, mas são 10 jogos que marcaram as nossas vidas e pode, de certa maneira, de maneira indireta, é um top 10, de maneira indireta. E agora eu vou chamar o professor Vitor para falar o nosso quinto game das nossas vidas. Bom, na verdade, gente, é o meu terceiro jogo, já foi falado, o professor Babuino falou os 3 dele, então a gente tá chegando no sexto game, tá? Eu, pensando um pouco mais, lembrei de um jogo que foi muito legal, que eu tenho alguns lapsos de memória, que é o jogo Beast Wars, tá? E aí você pode pesquisar aí o que é Beast Wars, mas galera, quem aqui conhece a franquia Transformers? Pô, extremamente conhecida aí no cinema, mas para nós que somos aí do meio da década de 90, Transformers ficou muito famoso por desenhos, né? Antes de virar filme da franquia do cinema, a gente conhecia Transformers por alguns desenhos da antiga Fox Kids, Jetix, tudo mais. E o Beast Wars, galera, era um desenho em animação, que se não me falha a memória, passava na Record, onde a transformação dos veículos em robôs passou a ser feita por animais. Tem todo um enredo, né, deles indo para esse planeta onde existem esses animais, ou se eu não me engano era num período antigo da Terra, mas a gente jogava, com alguns veículos, com alguns animais que se transformavam em robôs. Então a gente tinha a Cheetah, né, o leopardo, a gente tinha o gorila, e era muito legal, era um jogo assim de fases mesmo. Então procurem aí Beast Wars do PlayStation 1, muito legal. Professor Victor Tâmbalo, Babu, o babuíno, o selvagem, chegue falando agora o seu quarto jogo, o 7º geral da lista, por gentileza. Rapaziada, meu quarto jogo vai ficar com um jogo que eu acredito que é uma série que muitos jogam até hoje, tá?
É um estilo de jogo no qual a gente sabe, a gente apresenta lá no Futebol Sem Crise. Opa, já dei um spoiler. Winning Eleven, rapaziada. Winning Eleven de Play 1. Épico. Top. Na qual, desculpa a interrupção, jogávamos a maioria das partidas em japonês. Sim. Sem saber o nome dos jogadores. Na verdade, a gente sabia por feeling. Mas, por muito tempo, jogamos este gloriosíssimo jogo totalmente em japonês. E esse jogo foi um fenômeno, uma febre mundial. Foi o jogo mais vendido de PlayStation 1, sem sombra de dúvidas. Winning Eleven, eu não tenho dúvidas que foi o jogo mais vendido. Posso estar me equivocando, me desculpe, mas pelo menos aqui no Brasil, a febre de se jogar ou de você ir na casa de um amigo para surrá-lo no futebolzinho começou no PlayStation 1 com o Winning Eleven. Meu, eu lembro que a gente fazia corujões assim na casa de alguns amigos e um amigo em específico, no caso o famosíssimo professor Tamba, professor Babu, tinha um corujão na minha casa, rapaziada, onde reunia-se os meus amigos pra jogar Play 1, pra jogar o Winning Eleven. E, rapaziada, eu só jogava com o glorioso time galáctico Real Madrid, no qual eu botava o Roberto Carlos de atacante, rapaziada. Vou falar pra vocês. Quem nunca ouviu falar do Roberto Carlos de atacante no Winning Eleven de Play 1, velho, nunca cutucou a história do que foi Roberto Carlos, mano. Esse cara era simplesmente... Rapaziada, só de forma bem breve, ele era o melhor jogador do Winning Eleven. Ele era simplesmente o melhor jogador. Ele era o melhor jogador de Winning Eleven de Play 1. Então assim, você colocava o Roberto Carlos de atacante, você colocava o Roberto Carlos de zagueiro, de lateral, de meio campo, de ponta, de centroavante, era absurdo, porque ele era o melhor jogador do jogo, tá? Enfim, agora eu vou passar o taco, vou passar a voz para o nosso glorioso Mascarini falar o nosso 8º jogo. Bom, galerinha, eu volto aqui para falar o meu 4º jogo da lista. Estamos chegando aí no 8º jogo já elencado e eu trago para vocês aí um jogo de luta. O glorioso Marvel vs Capcom. Um jogo, gente, espetacular. Só quem jogou na época sabe as sensações que era jogar esse jogo. Jogar com um time formado com Ryu, Capitão América e Leon de Resident Evil. Então, gente, era realmente isso. A franquia Capcom contra, no caso, a Marvel. Então a gente tinha vários personagens da Capcom contra vários personagens da Marvel. Por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América, Doutor Destino, a gente tinha o Hulk, a gente tinha o Galactus, em alguma das versões ele foi o vilão final, a gente tinha o Ryu, tinha o Akuma, tinha a Chun-Li, tinha o Vega, né? Tinha o próprio Wolverine, o Ciclope, né? Gente, pra quem não sabe, o Ciclope, acredito que o professor Victor Tâmbalo pode me completar, foi um dos maiores heróis que nós tínhamos nessa época. Que o Ciclope não foi muito bem representado nos filmes da Fox, mas o Ciclope era o líder nato, o que o Capitão América está sendo para nós, foi para nós no universo cinematográfico da Marvel, o Ciclope era antigamente. Mas enfim, fica aqui esse meu 4º jogo, Marvel vs Capcom. Existem outras versões, existem até versões para nova geração. Épico, gente. Agora, professor Babuíno, vem com o seu último jogo. E pra mim, o melhor jogo que eu já joguei, eu não vou dizer o melhor jogo da minha vida, mas um dos melhores jogos da minha vida. Um dos melhores jogos, pra você ter noção, eu já fechei esse jogo mais de 20 vezes. Eu joguei esse jogo no computador há uns 3 anos atrás, só pra relembrar o modo história desse jogo, que é maravilhoso, o modo história desse jogo que é fenomenal.
eu baixei o emulador no computador para poder jogá-lo novamente, que é Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Pra mim, rapaziada, vocês não têm noção. Pra quem já jogou Yu-Gi-Oh!, pra quem conhece o anime e Yu-Gi-Oh!, vocês não têm noção da febre que foi esse jogo. Simplesmente, o fato de até hoje a gente ter aqueles cards do Yu-Gi-Oh! Feitos pela Panini. Há 20 anos atrás, rapaziada, há 20 anos atrás, eu tinha 10 anos, eu lembro que eu tava na quinta série. Eu joguei pela primeira vez Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e eu comprava pacotinhos e pacotinhos de cartas de Yu-Gi-Oh! Pra bater na escola. Bater card na escola de Yu-Gi-Oh! Pra duelar com os meus amigos. Eu tinha os cards que era pra bater, eu tinha os cards que era do meu deck, que era para batalhar na escola. E eu batalhava na escola, batalhava em casa jogando Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Pra mim foi o melhor jogo, pra mim de Play 1 e um dos melhores da história dos jogos pra mim. Foi fenomenal. Bom, galera, para completar este comentário glorioso do nosso professor Babuíno aí sobre Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, cara, também joguei demais. Eu lembro que, assim, era extremamente difícil e raro você conseguir as cartas mais famosas do anime, tipo Mago Negro, Dragão Branco, o Dragão Negro, o Mundo da Fantasia, o Exódia. Eu consegui, através do meu pai, que utilizando um Game Shark. O que era o Game Shark? Era um discozinho diferente que você colocava no Play 1. Ele abria uma tela, você tinha que selecionar o jogo na qual você queria colocar os códigos e colocar código por código manualmente. Eu estou falando aí de uma série de códigos que tinham 8 dígitos. E para cada carta você teria que colocar uma sequência aí de 10 códigos desse. Então você teria que digitar, para conseguir um Mago Negro, 80 números. Eu lembro que meu pai conseguiu liberar todas as cartas em uma madrugada. Então eu imagino que ele deve ter digitado aí. Na verdade nem vou tentar fazer a conta, mas para vocês verem o trampo que era, tá? Este jogo. E eu vou falar o nosso último jogo, será o 10º jogo da lista, ou por ordem o primeiro. É um jogo mais simples, muito desconhecido de vocês, mas é o que eu tenho mais memórias afetivas muito legais, que é um jogo chamado Pandemonium, tá? Esse jogo é um jogo de plataforma, tá? O que seria plataforma? Um jogo parecido ali com Mario Bros, com Sonic. Ele já era 3D e eram de basicamente dois palhaços, né? No jogo de dois palhacinhos que iam ali passando as fases e tinha alguns pulos, alguns trampolins e alguns pulos muito grandes. Então para mim era muito interessante, assim, a queda, um salto de um personagem e você não sabia nem onde ele ia cair, você conseguir cair nesse trampolim. Eu ainda não tive tempo, mas com essa minha memória para a gravação do episódio de hoje, eu quero ir atrás desse jogo para ver se existe uma história, uma narrativa, uma continuação. Mas eu lembro do nome, Pandemonium, porque eu lembro que dos CDs que meu pai tinha, do jogo do Play 1, era o CD mais diferentão. Ele tinha a capinha assim, parecendo de um circo. E aquilo chamava minha atenção. Eu tinha 3 para 4 anos. Enfim, então fica aí, fechando a nossa lista, Pandemonium, tá? Como o nosso 10º jogo, ou primeiro jogo. E aí eu vou pedir para que o nosso professor Victor Tâmbalo, vulgo Babuíno, comentasse de novo os 10 jogos que a gente elencou aqui nesse episódio para a gente se encaminhar para o final. Vamos lá, professor. Bom, vamos lá, rapaziada. Então, o 10º jogo foi o Gran Turismo. O 9º jogo foi Digimon. O 8º, Tony Hawk. 7º, Crash Bandicoot. 6º lugar ficou com Need for Speed Porsche Unleashed. 5º lugar, Beast Wars, né? 4º, Winning Eleven. 3º, Marvel vs Capcom. 2º, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. E primeiríssimo, Pandemonium. Muito obrigado, professor Babuíno. E galera, que episódio legal, né? E é legal até para nós que estamos gravando aqui, que a gente vai recordando. Eu mesmo mudei minha lista. Na minha lista tinha Spyro, né? Ou Spyro, que é aquele jogo do dragãozinho.
Tinha também Dino Crisis, mais conhecido aqui como Dino Crisis, aquele jogo do Resident Evil de dinossauro, a própria franquia Resident Evil, Silent Hill, outros jogos que eu tenho memória afetiva. Eu não joguei por medo na época, mas eu vi meu pai jogar. Os antigos GTAs também, né? GTA. Antes de lançar o GTA San Andreas, a gente tinha o GTA Vice City, eu acho. Vice City. O Vice City, mas o Vice City já tinha saído pro Play 2. Eu acredito que pro Play 1 a gente tava no GTA 1, 2 e 3 ainda. Pode crer. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui do Modo História. Vem mais listas como essa. Então é isso. Algum recado, professor Babuíno? Sigam na rede social o nosso famosíssimo História Sem Crise. Rapaziada, assim, que episódio épico. Tô muito feliz de poder recordar junto com vocês esses jogos que foram épicos, que de fato foram épicos tanto pra mim quanto pro Vitão. Esse episódio, assim, me traz uma nostalgia, um sentimento muito bom. Sabe, assim, eu acabo às vezes esquecendo algumas coisas e são através desses episódios que eu relembro fases boas da minha vida, fases boas em que eu jogava jogos assim extremamente tranquila. Assim, foi uma fase onde a gente não tinha tanta responsabilidade, então a gente jogava assim por diversão e apenas diversão. E também, galera, eu sei que esse assunto é chato, mas a gente não existia celular, né? A gente nem sabia o que era celular na época, não existia. Então era ir pra escola, jogar bola, jogar videogame, assistir muito desenho, muito anime. A gente falava desenho, né? O conceito de anime a gente nem entendia porque a gente era criança. Mas, pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram nos ouvindo. Professor Victor Tâmbalo e professor Vitor Mascarini que vos fala. Ficamos por aqui, estamos gravando muitos outros projetos. Teve o Historioteca que voltou agora há pouco. Tem o quadro de física que a gente ainda está formulando, mas está próximo de estrear. Temos o Prime Sensei veio com tudo. Temos também, acredito que nesse lançamento, eu mesmo estou gravando aí o review dos 3 últimos episódios da série Coração de Ferro, né? Os 3 últimos episódios finais, foram 6 ao total. E aí eu vou também comentar e vou lançar para vocês. Então espero que vocês gostem, compartilhem aí com quem vocês gostem aí na casa de vocês, amigos, família, etc. E é isso aí, tropa. Fiquem em paz. Tamo junto. Fui!